quarta-feira nós estamos aqui, novamente reunidos, como fazemos sempre, buscando sempre aquela harmonização para que nós possamos desfrutar dos ensinos que virão para nós hoje, através da nossa irmã Isabel. Nossa gratidão a ela por ela ter aceito o convite para vir falar para nós hoje, E arrependimento? Então, nós vamos neste momento, elevamos nosso pensamento ao Pai, procurando cada vez mais harmonizar nossa alma, nosso coração, buscando introjetar em nosso pensamento a conexão com o Pai Criador, com Jesus, nosso Mestre por excelência. Por estarmos aqui hoje, Senhor, nesta casa, a nossa gratidão por todos que estão aqui, o agradecimento. Senhor, nós buscamos a Ti nos momentos, às vezes, das dificuldades, mas nós sabemos que em todos os momentos Tu estás conosco, caminhando lado a lado. E nessa certeza, nós procuramos sempre procurar a retidão dos caminhos, buscando nas palavras do Divino Mestre aqueles ensinamentos para que nós possamos trilhar os caminhos da evolução, da nossa evolução. Que o Senhor nos abençoe, que Jesus nos ampare, porque neste momento nós te pedimos, Senhor, a paz para os nossos corações, porque a paz, se nós queremos a paz no mundo, nós temos que começar por nós mesmos. Então, neste momento, nós colocamos na Tua frente, Senhor, rogando paz, amor e luz, para que nós possamos caminhar na retidão dos nossos caminhos. Abençoa-nos, ó Pai, todos que estão aqui e aqueles que não puderam vir, que tiveram vontade, mas não conseguiram chegar até aqui. Que eles também sejam abençoados em seus lares. Abençoa-nos o Senhor, hoje e sempre, a nossa irmã companheira que vai fazer a preleção desta noite, que ela seja envolvida pelos mentores amigos e ela traga para nós a mensagem que tanto nós precisamos, o arrependimento. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações, que assim seja. Boa noite. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, que nos oferte a sua paz, o seu amor, a sua luz, para que consigamos mergulhar nessas vibrações vindas do alto em nossa direção, buscarmos compreender um pouco mais esse tema que eu falo por primeira vez dele. Não é aqui que falo por primeira vez, mas por esses dias eu tenho falado desse tema. Tenho desenvolvido esse tema. Por quê? Porque de fato ele se faz importante que nós entendamos um tanto mais a ótica da doutrina espírita, o que significa isso. E se nós nos enquadramos na condição de espíritos já arrependidos, como que se porta um espírito arrependido, um ser arrependido. Mas nós não vamos falar do arrependimento sob a ótica comum, humana, porque comumente nós usamos esta palavra como muitas outras que nós vulgarizamos, fugindo um tanto do seu real significado, não é? Porque nós usamos esse termo arrependimento, compramos uma roupa, depois não gostamos, e arrependi amargamente, Ou tivemos um diálogo que nós não gostamos muito, ou fomos a um lugar que não nos agradou, me arrependi disso. Não é desse arrependimento que nós estamos falando. Não são dessas coisas comuns que nós pretendemos falar. Nós pretendemos falar do arrependimento trazido no Evangelho de Jesus e nas obras espíritas. Então, para tanto, nós vamos começar, só para nós vermos como que nós, na língua portuguesa, nós vulgarizamos um tanto essa palavra. Na raiz desta palavra, o que ela significa? O que significa o termo arrependimento?
vem do grego, do termo metanoia. Essa raiz, do grego, significa conversão, mudança de direção, de mente, de atitude interior. Só por essa definição, nós já vemos que o arrependimento do Evangelho não está relacionado às coisas pequenas. E nós vamos ver no Evangelho chegar a esta reflexão de que é um momento único na vida do Espírito. Que uma vez o Espírito arrependido, ele não tem retorno. Por quê? Porque o arrependimento promove conversão. Se nós fôssemos lembrar de alguém do Evangelho que nos traz o exemplo de conversão, tem vários personagens, mas vamos lembrar do discípulo Paulo, ou do apóstolo Paulo, não é? Que sai perseguidor dos cristãos a apóstolo dos gentios. Mas o que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco? Só para nós darmos um exemplo do que é que nós vamos falar, da seriedade desse termo arrependimento. Quando Paulo está indo no caminho de Damasco, a busca de Ananias, Jesus lhe aparece como um grande sol, uma grande luz, e ele então tem aquela queda narrada, aquela queda da sua montaria, e depois ele tem então a ciência de que aquele ser que buscava era Jesus. E que faz Paulo depois desse encontro? O livro Paulo Estevam vai nos mostrar que ele passa 9 anos se convictando, alterando a sua mente, se arrependendo dos seus feitos e se ajustando ao conhecimento que lhe era chegado pelas mãos do pergaminho dos escritos de Mateus, que já tinha aí um rabisco do que seria o futuro evangelho. Quando ele tem então, depois de 9 anos, em 3 etapas distintas que o livro descreve, ele, depois de convencido de tudo aquilo, ele se converte. Então a conversão é uma mudança total de mentalidade, de rota, mas em relação ao quê? À lei divina. Em relação à lei divina. Por isso o arrependimento que a gente vai falar é único, ele se dá uma vez. Uma vez que nós nos arrependemos de estarmos à margem da lei divina, reconhecemos isso, tem processo que nós vamos ver, reconhecemos isso, nos arrependemos em espírito, aí nós tomamos um novo rumo, uma nova rota, nos tornamos um novo ser, um ser convertido à lei divina. Também do latim, arrependere significa quase a mesma coisa. Não estar satisfeito, estar descontente, ter pesar. Então o espírito, para ele se arrepender, de fato ele tem que estar descontente consigo mesmo, com as suas atitudes, com os seus equívocos. Aquilo tem que estar nele gerando um sofrimento, uma dor, um pesar. Aí ele busca o arrependimento. E do hebraico a palavra teshuvah, que é muito parecido com o grego, que significa retorno ou volta. Então é nesse sentido que nós vamos levar os nossos pensamentos, à luz dessas definições, que é o real sentido da palavra arrependimento. Nós vamos começar trazendo o pensamento de Emmanuel em Pensamento e Vida, no capítulo 22, quando ele vai nos informar sobre culpa. Por que eu vou trazer culpa se uma vez nós vamos falar de arrependimento? Porque é um processo quase natural nós sentirmos culpa quando nós reconhecemos um grande equívoco diante da lei divina. Paulo fez assim. A princípio vem a culpa. Tem pessoas ou tem espíritos que permanecem na culpa, e isso não é bom, Porque enquanto nós estamos na culpa, nós estamos num amargor. Já o arrependimento, nós vamos ver a definição depois, ele é uma força divina que vai nos auxiliar a suportar bem o nosso sofrimento. Já a culpa não. Olha a definição de culpa de Emmanuel. A culpa é um desajuste que
que surge da fuga ao dever moral. Ora, então culpa também não é por qualquer coisa, é quando nós fugimos a um dever moral. E o que é um dever moral? É um dever que nos auxilia ao ajuste com a lei divina. Porque tudo que se refere à moral se refere à lei. Tá? Então não é qualquer atitude, é uma atitude que vem a nos auxiliar na conquista de valores eternos ou valores morais, que faz com que nós progridamos enquanto espíritos, que conquistemos aquilo que os espíritos falam, autoridade moral, que Jesus nos expressou na plenitude, autoridade moral. Quando ele falava com autoridade moral, ele convencia as pessoas. É dessa autoridade que nós estamos falando, não é de imposições de títulos terrenos, não são autoridades comuns, é a autoridade realmente do ser espiritual que já tem valores superiores àqueles aos quais a eles se subordinam, não é? Então a culpa é esse desajuste. Então não é bom, mas nós temos que reconhecer. E quem de nós não tem fuga ao dever moral? Quer seja no seio da família, porque ali estão deveres morais, quer seja no campo profissional, que também temos deveres morais, quer seja na sociedade comum ou na sociedade das instituições religiosas às quais nós nos associamos. Todos nós temos deveres morais a cumprir, não é? E quando nós fugimos a esse dever, é fuga, tá? É fuga. Então nós deixamos, nós negligenciamos, porque um dever moral não surge alguém inapto. Um dever moral surge alguém apto. Mas quando nós fugimos a esse dever, estabelece-se a culpa. Depois da culpa tem o remorso. E o remorso é o processo de reviver os próprios erros. E o sofrimento dele advindo serve como um alerta para a necessidade de reajuste. Então o remorso também é um processo pelo qual a maior parte dos espíritos passa. Só que a diferença é, alguns saem rapidamente, que buscam arrependimento, e outros permanecem no remorso. Via de regra, quem trabalha em reunião mediúnica, ou quem lê obras sobre o tema, os suicidas, eles passam pelo remorso, porque eles ficam reproduzindo aquele feito. E quer maior fuga ao dever moral do que um suicida? Você foge à oportunidade da vida biológica, que é uma fuga atroz. Então, gera uma culpa, gera um remorso, e via de regra fica se reprisando isso, até o espírito se resolva se reajustar novamente, pedindo aí os caminhos necessários, que nós vamos ver quais são. Isso está então em Pensamento e Vida. Aí em O Consolador, Emmanuel responde a uma pergunta. O Consolador é uma obra que dizem que é quase uma continuação de O Livro dos Espíritos, porque é igual, é feito na condição de perguntas e respostas. As perguntas eram feitas no grupo Chico Xavier, no grupo de estudos do Chico, e as respostas, obviamente, pelo Espírito Emmanuel. Então ele perguntou ao Chico: o remorso é uma punição? E aí Emmanuel responde: o remorso é a força. Então é uma força. Então nós somos movidos por forças, algumas forças benéficas e outras forças maléficas. O orgulho também é uma força, o egoísmo também é uma força, é uma energia que nós geramos. O remorso da mesma forma, é uma força, e é uma força que prepara o arrependimento. O tempo que nós vamos ficar depende de cada um, mas é um caminho pelo qual a gente passa, que precede o arrependimento. Por quê? Porque se nós reconhecemos a falha, nós já sentimos o impacto do remorso, da culpa e do remorso, Mas aí nós buscamos o arrependimento. O remorso é a força que prepara o arrependimento. Como o arrependimento, é a energia, que também é força, que precede o esforço regenerador. Então ninguém consegue se regenerar se não se arrepender.
Olha a importância do arrependimento, não é? Os nossos desajustes só são, nós só nos refazemos, regeneramos, reajustamos com a lei depois do arrependimento. Sem ele, nós não conseguimos. E será que isso realmente tem essa importância dessa resposta? Vamos para o Evangelho de Jesus, não é? Vamos para o Evangelho de Marcos, logo no capítulo 1, versículos 2 e 3. Marcos, ele reprisa aqui uma citação de Isaías. Uma citação que está em Isaías 45, tá? Lá em Isaías estava escrito, então Marcos reproduz, e logo no começo do seu Evangelho ele vai reproduzir esse dito do Antigo Testamento para preparar, todo o primeiro capítulo do seu Evangelho. Então diz assim: eis que envio meu anjo perante a tua face. Quem seria o anjo? E a face de quem? O qual preparará teu caminho. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas. Isso então é uma profecia do Espírito de Isaías, que nós sabemos é uma reencarnação precedente de João, ou evangelista, não é? Espírito Isaías. Ele chama esse que viria para preparar o caminho do Senhor, e o caminho do Senhor, essa face, é Jesus. Agora, esse anjo é João, o Batista. Olha como ele se refere, o evangelista se refere, aliás, Isaías, se refere a este que viria antes de Jesus para preparar o caminho, tornar retas suas sendas. E chama esse anjo que viria como voz que clama no deserto. Aí, continuando o Evangelho de Marcos, ele vai no versículo 4 dizer: João Batista apareceu no deserto. Aí, então ele vai dizer quem é esse anjo, né? E qual é essa voz? O que essa voz proclamava? Anunciando o mergulho do arrependimento para perdão dos pecados. Olha a função de João o Batista, o precursor de Jesus. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Então, falando do quê? Do arrependimento. E João Batista não faz todo aquele ritual, no Rio Jordão, aquela coisa toda, para chamar as pessoas ao arrependimento. É isso que ele pedia, aquela voz do deserto, aquele profeta estranho que comia gafanhotos e mel e vivia como um eremita no deserto. É isso que ele fazia. Primo de Jesus, apenas 6 meses mais velho que ele, ele toma então esta tarefa. E ele mergulhava todos que buscavam? Não. Ele tinha uma mediunidade extraordinária. Jesus também, obviamente, Jesus sabia o que aqueles que o cercavam pensavam. João Batista também tinha essa percepção, porque narram os evangelhos que alguns fariseus, saduceus, foram buscá-lo para o mergulho do arrependimento, e ele nega oferecer esse mergulho, porque não percebiam neles a sinceridade do arrependimento. Então, aquele batismo de João Batista na água, que ele mesmo diz que eu batizo na água, mas virá aquele que vos batizará no fogo e no Espírito, que foi o próprio Cristo, batizar no fogo e no Espírito. E ele então pedia o arrependimento como uma prerrogativa, como uma condição necessária para aqueles que iriam ouvir Jesus. Olha que coisa interessante. Mas nós vamos continuar vendo no próprio Evangelho de Marcos o próprio Jesus, a primeira pregação do Cristo. O Cristo, ele estava em Jerusalém, diante do templo, e ali ele estava a observar aquele templo,
aquela cidade. E ele era um galileu. E os galileus, eles tinham um vestimento, uma forma de pentear-se, de apresentar-se diferente. Então eles eram considerados estrangeiros à cidade, né, de Jerusalém, que ficava na Judéia. Jesus era da Galiléia, não é? Então Jesus estava diante daquele templo e alguns sacerdotes passavam por ali. Essa história está narrada em Boa Nova, de Humberto de Campos, intitulado Primeiras Pregações. E que Humberto de Campos vai relembrar esse momento aqui de Jesus. E aqueles sacerdotes olharam aquele homem sob maneira interessante e diferente, que Jesus chamava a atenção. Era uma figura que não passava desapercebida. O magnetismo dele era uma coisa extraordinária, né? A gente fala assim, mas não conseguimos fazer uma ideia exata do que seria esse magnetismo. E aqueles sacerdotes então se aproximam e perguntam: Galileu, o que fazes em Jerusalém? E Jesus vai dizer: passo pela cidade tentando implantar o reino de Deus no coração dos homens. Olha a resposta de Jesus. Obviamente os sacerdotes se indignaram. E ali tem toda um diálogo, né, que não vale a pena ser narrado aqui, porque não faz parte do contexto. Mas ao final, ironicamente, né, sadicamente, eles se reportaram a Jesus de que os ajudantes de Jesus para esse propósito deviam vir da lama, né, porque viriam de todos os lados para ajudar Jesus. Então Jesus deixa esse diálogo estranho que ele teve com os sacerdotes e parte para a Galiléia. Chegando em Cafarnaum, na Galiléia, ele reúne, em torno dele se reúne, né? Porque ele tinha toda a aparência dos profetas que abundavam naquela época, naquela região. As pessoas se aproximam e ele faz a sua primeira pregação. Então está escrito assim em Marcos: depois de João ter sido entregue, que Jesus esperou João ser aprisionado, né? Que ele era o precursor, aí ele vai começar. Jesus foi para a Galiléia, proclamando o Evangelho de Deus e dizendo: o que fala aqui o Evangelho de Deus? Que o Evangelho é de Deus, porque ele é a reunião do código divino, da verdade. O Evangelho representa a verdade, que é Deus, não é? Então a parte que Jesus pôde apresentar à humanidade, não é? Esse é o Evangelho. O Evangelho não são histórias insignificantes. É uma reunião do código divino. É algo muito sério que nós teríamos que nos debruçar, porque esse é o caminho, o nosso roteiro evolutivo, não é? Proclamando o Evangelho de Deus e dizendo: está completado o tempo. Que tempo? O tempo da ignorância, né, gente? O tempo em que nós tínhamos as leis que Jesus não revogou, mas de uma forma muito sintética em Moisés, em especial os 10 mandamentos, mas que Jesus veio cumprir. Que Jesus, ele foi a representação viva da lei, a lei encarnada na forma de um homem, que vivenciou essa lei em todos os momentos, ensinou pela vivência, pela palavra, pelas ações, de todas as maneiras, que é o governador planetário, né? Então ele vai dizer: está completado esse tempo da ignorância. Então esse Evangelho, por que ele é importante? Porque ele é a base para a nossa regeneração. Nós espíritas sabemos que a regeneração nós damos as portas, mas sem o Evangelho em nós, sem esse ajuste com a lei que é o Evangelho, nós não conseguiremos permanecer na regeneração, porque não vamos estar aptos. Nós precisamos estar com sede e fome de justiça, da lei divina. Precisamos estar nessa busca, não é? Que é o Evangelho de Jesus. Então está completado o tempo da ignorância, faz 2000 anos. E está próximo o reino de Deus. Ao final, a gente vai entender que esse reino de Deus é no nosso coração, tá? Que é o que ele falou para o sacerdote. Então está próximo o reino de Deus, aqueles que viveriam o que Jesus trouxe, né? Aí ele vai repetir o ensino de João, o Batista: arrependei-vos, dizer, e crede no Evangelho. Ele vai acrescentar, porque o Evangelho até então não existia. Olha só,
Não existia a religião, o cristianismo, não existia, era o judaísmo. Não tinha evangelho. Tinha os escritos do Antigo Testamento, tinha a Torá. Não tinha o evangelho, que é a nova parte da chamada Bíblia hoje, né, que nós conhecemos. O Novo Testamento, tá? Esse novo ensino que Jesus trouxe, a boa nova, né? Quando Jesus, ele alia isto, ele quer nos dizer: o espírito que não está arrependido de estar desajustado com a lei, não pode crer no Evangelho. Por quê? Porque é justamente o Evangelho é o oposto do que ele está fazendo. Então ele tem que se arrepender dos seus equívocos, de estar à margem da lei, para poder crer no Evangelho. Porque ali vai lhe traçar um novo roteiro. É uma ideia nova. Por isso, e muitos até hoje falam: não, os ensinamentos de Jesus não dá para nós vivermos. Dá. Está escrito em a resposta 600 da obra, no Livro dos Espíritos, pergunta 652, comentário de Kardec. O Evangelho de Jesus é para ser vivido pelos homens na terra. Porque se Jesus não passaria algo que não tivesse ao nosso alcance, né? Nós é que negligenciamos, fugimos ao dever, ficamos com a culpa, não queremos admitir, estamos em sofrimento. E agora ainda estamos no cristianismo que edifica, que é a doutrina espírita, né? Algo ainda mais profundo. E vamos então ao Livro dos Espíritos. Vamos à questão 990 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar a espiritualidade. O arrependimento se dá no estado corporal, enquanto nós estamos encarnados, ou no estado espiritual? O que vocês acham que é mais fácil? No estado corporal ou no estado espiritual? Quando nós estivermos fora da matéria. Pensem um pouco. O arrependimento, veja que é no singular. Então o arrependimento ele é único, ele vai se dar uma vez na nossa trajetória evolutiva. Uma vez o espírito arrependido é conversão, não volta, tá? Não volta. Então arrependimento se dá em que estado? A resposta está clara: no estado espiritual. É mais fácil, tem um ponto e vírgula. No estado espiritual. Isso significa dizer, é o comum no estado espiritual. Por quê? Porque uma vez despojado da matéria, o espírito que já está apto, porque já tem um certo conhecimento, ele já está apto a perceber os seus equívocos. No estado espiritual, se abrem mais as suas potências, porque esse arrependimento tem que ser pelo Espírito, não é no raciocínio humano, não é no nosso intelecto, não é na parte intelectiva, é na potência do Espírito. Por isso que uma vez que acontece esse arrependimento, não volta-se atrás, porque é uma decisão espiritual. E o Espírito, gente, é feito por Deus, portanto ele é perfeito. Imperfeito é a nossa construção, é o ser espiritual que estamos. Mas quando a decisão é tomada pelo Espírito, pela potência do Espírito, isso então não tem volta, não se volta atrás. Mas ele vai colocar um mas aqui: mas também pode ocorrer no estado corporal. Em que condições? Quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Isso é fácil? É fácil nós compreendermos? Vamos imaginar, né? As disputas humanas, qualquer nível, começa nas mais baixas, são os times de futebol. Tem jogador que entra no campo, faz o sinal da cruz, ou suas orações, a depender dos seus credos, e quando ganha, fala: nossa, Deus nos abençoou. Peraí,
e Deus não abençoou o outro time que perdeu. Olha só. Então Deus foi bom com uns e não foi bom com outros. Acha isso possível? É um bom discernimento? Não, não é um bom discernimento, não é? Mas nós podemos ir em todos os setores da vida. Brigamos com o nosso vizinho por conta do muro, que não foi bem feito. Né? Uma coisa também que ocorre muito. E cada um acha que tem razão no assunto. Alguém está errado, ou os dois podem estar errados, né? Mas os dois certos não é possível, porque tem ali uma divergência, uma discordância, né? Então, os dois errados, pelo menos um errado, correto? Por que isso se dá? Porque nós não sabemos nem o que é bem direito. Então, nós não podemos, né, discernir. Quem discerne em nós o que é o bem e o que é o mal? Será que é o nosso raciocínio humano? Não. A obra Pensamento e Vida, que aliás é uma cartilha, né, de bem viver, todos deveríamos nos debruçar intensamente sobre essa obra. Lá vai dizer quem é ou o que em nós faz essa diferença. É a chamada razão. Mas não é uma razão que nós vulgarizamos também. Tinha razão. Não é dessa razão que nós estamos falando. É de uma faculdade do espírito, ligada estritamente à inteligência. A inteligência que já está bem desenvolvida e direcionada a lei. Tá? Então essa razão, ela aflora, ou ela se abre, quando o espírito já consegue alinhar-se ao chamado bem, às leis, e tem pensamentos contínuos no bem. Então essa razão se abre. E essa razão, ela realmente, né, é uma faculdade ligada a um atributo chamado inteligência, que vai dar a nós a certeza do que é o bem e do que é o mal. O mal, em verdade, é a ausência do bem. Vai dar certeza se é o bem ou se está faltando o bem, que é o chamado mal, que é sempre passageiro, não é? Porque o bem, gente, é um influxo divino. Quando nós falamos que produzimos o bem, nós falamos isso, mas não estamos sabendo o que estamos falando. Porque nós não produzimos, nós adentramos para realizarmos com Ele, porque tudo provém de Deus, para realizarmos, para co-criarmos com Ele no bem. Ou, quando não estamos assim, estamos no mal. Só tem duas formas, não é? Ou estamos no bem, ou não estamos no bem. Não é assim? Então não é muito fácil compreender o que é o bem. Porque o bem, ele é quando ele atinge todos. Então só é o bem quando é para todos. Amigos, inimigos, adversários, do meu time, do outro time, do meu partido político, do outro partido político. É bom para todos, é o bem, porque senão é apenas bom, né? É interessante, esses dias o Arthur Valadares deu uma palestra em Sacramento, e ele lembrou uma definição de bem que tem na obra Ação e Reação. Eu tinha lido, tinha esquecido, mas eu vou aqui copiar a lembrança dele. É o benfeitor, o instrutor Sanzio que dá. Perguntaram para ele, o que é o bem? Ele falou assim, o bem é a felicidade, é a alegria, é a harmonia, é a paz, é isso, é aquilo, para todos. E o que é o mal? É a alegria, é a felicidade, é a harmonia, é o bem-estar apenas para mim, ou para mim e os meus. Entenderam a diferença? Esse é o mal. Então veja que o limite é tênue, é muito tênue. Então não é fácil nós, no estado corporal, atingirmos um legítimo arrependimento. Mas Paulo atingiu, Pedro atingiu, depois das 3 negativas. Maria de Magdala atingiu o arrependimento, porque eram espíritos preparados, entenderam o chamamento de Jesus
entraram em si, que é uma tarefa difícil, porque o Evangelho é para que nós nos enxerguemos. Todo e qualquer ensinamento do Evangelho tem que caber em nós, na nossa história, tem que fazer parte de nós. Aquilo não é uma história que está lá para nós nos orientarmos, não, aquilo nós temos que nos integrar, tem que fazer parte das nossas fibras, não é? E assim foi com esses 3 personagens e tantos outros que eu citei, que fizeram essa conversão no estado corporal. Eram espíritos que já vieram preparados, né? E nós vamos ver essa preparação, tá? Então vai nos dizer Kardec no Céu e Inferno, que é das penas futuras, né? Vai dizer que o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria. É um grande passo, é fundamental, sem ele não há evolução, não há ajuste com a lei, mas é apenas o primeiro passo. Mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Aí nós vamos parar um pouquinho na expiação. Alguém aqui tem processos expiatórios na existência? Feliz daquele que tem. A gente olha para quem tem expiação, né? Severas, fala, nossa, deve ser um espírito muito endividado. De fato, muito endividado. Mas já aptou a expiar, que é o segundo passo para o ajuste que vem depois. Então veja, quando nós trazemos nossos dilemas familiares, nossos dilemas sociais, e nós vivemos num país com grandes dilemas sociais, quase que uma expiação coletiva. Por quê que nós estamos nesse estado? Se o arrependimento, via de regra, se dá lá, e o espírito arrependido, ele vai pedir processos expiatórios para purificação, porque é o caminho. Então só um espírito endividado, mas já arrependido, recebe grandes processos expiatórios, que às vezes se dá desde a infância, às vezes se dá na vida adulta, às vezes se dá inclusive na velhice, ou às vezes se dá no contexto social, não necessariamente individual, mas processos expiatórios. Depois de bem passar por esses processos expiatórios, que é uma maneira de purificação do nosso corpo perispiritual, onde fica energeticamente registrado as nossas dificuldades. Porque o arrependimento é um passo, nós recebemos um influxo divino, só que a mancha está lá, foi fotografado, está registrado. Então nós é que vamos dissolver essa mancha pelo processo expiatório e depois finalizar o ajuste com o processo reparador. E depois da expiação vem a reparação. Muitos na Terra estão em reparação. Quando não estão em expiação, muitos espíritos já estão em reparação. Só que não são espíritos que estão nem ociosos, nem passando desapercebidos, sem grandes deveres morais. Nós precisamos pensar nisso, né? Porque já está nessa fase, tem que estar com dever moral e bem cumprindo, senão depois volta no processo do arrependimento, tá? Então isso aqui precisa pensar bem. Arrependimento é necessário, mas é o primeiro passo. Aí cada um se analisa. Quais são as funções a que viemos? Tá? Qual que é a minha atribuição? Tanto no meio social como na instituição, porque uma instituição espírita, né, requer criaturas corajosas, determinadas, porque as tarefas, gente, são tarefas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda e qualquer tarefa na Terra, porque Jesus é governador de todos os setores. Mas as religiões nos fazem lembrar isto. E via de regra nós temos funções voluntárias. Porque lá fora nós temos funções, mas às vezes as funções nós temos benefícios, outros. E numa instituição religiosa, via de regra,
é o voluntariado. Né? E o voluntariado, então, é dar de si, dar do que tem, né? Cumprir com seus deveres. Né? E que oportunidade nós temos? Que nós estamos no cristianismo redimido. Porque isso aqui do arrependimento, olha, nós é que sabemos. São os Espíritos que nos informam. Outros seres estão sem esse conhecimento. E nós estamos com ele. Então precisamos fazer bom proveito, né? Ainda continuamos no céu e inferno, ele vai dizer que o arrependimento é o primeiro passo para a reabilitação, que chama essa reabilitação, em verdade, é a misericórdia de Deus. Nós não pedimos essa misericórdia divina por misericórdia, só por misericórdia, isso é só por misericórdia. E realmente é por misericórdia. Né? Porque o que é misericórdia? É ter compaixão das misérias alheias. Não é isso que está lá na parábola do bom samaritano? Aquele que socorreu teve compaixão com aquele que estava caído? Misericórdia é isso. Então, se nós formos misericordiosos com aqueles que estão à nossa volta e que têm ainda dificuldades maiores que a nós vamos alcançar a misericórdia das nossas dificuldades, que, via de regra, as dificuldades morais são muito mais difíceis e muito mais profundas, porque as misérias sociais são mais fáceis de serem socorridas, não é? Porque são visíveis. Quem de nós pode ver a miséria moral de nós que estamos aqui? Não é? Nos conhecendo um pouquinho, nós vamos ver se alguém tem uma miséria material. Mas e a moral? A moral precisa ter uma cuidado maior, não é? E a pessoa precisa saber qual que é a sua miséria moral. Porque tem gente que se sente bom. Sabe aquela pessoa que tem ali uma vidinha normal, né? Come, bebe, reproduz, né? Vai no templo, assim, né? Uma vez por semana, no cumprimento de obrigação, mas se sente bom porque não faz o mal. Gente, isso não é ser bom. Isso não é ser bom. Tá? Isso é apenas não fazer o mal. É bom, claro que é bom não fazer o mal. Mas a nossa doutrina diz que é necessário fazer o bem ao nosso alcance. Todo bem ao nosso alcance. Porque nós somos responsáveis pelo mal que decorre do bem que nós poderíamos fazer e não fizemos. Olha só. Esse é o pensamento da nossa doutrina. Né? Então, nos chama isso. Né? Então, é a misericórdia divina. E a misericórdia divina é o prelúdio do perdão e encurtamento de sofrimentos. Por aqui nós vamos ver que a gente fala muito do perdão, né? Por que tem gente que não consegue perdoar? Porque nem sequer está arrependido. Nem se arrependeu. Aqui precisamos estar arrependidos. Precisamos estar expiando. Precisamos estar nesse sofrimento, querendo o reajuste para obter o perdão. Perdão de nós para conosco e o perdão de nós para com os outros. E dos outros para conosco. Mas o importante, em especial, é o auto-perdão, que é difícil. Não é? Porque falar que perdoa o outro é fácil. A gente fala que perdoa, mas a gente não quer ver mais, não vive mais. Mas e viver com você mesmo? Não tem como fugir, né? Então, ou a gente se perdoa, ou não tem como, vive no tormento, tá? No conflito. Então nós precisamos buscar o perdão. E a misericórdia de Deus é o prelúdio do perdão. Isso aqui está em céu e inferno. São informações dos Espíritos. É o prelúdio do perdão. E encurtamento dos sofrimentos. Mas Deus não absolve sem condições. Ai, Deus é ruim então. Não é isso. É que é lei, gente. É lei. E a lei é imutável. Mas nós que escolhemos o caminho. Nós podemos estar sempre na lei. A opção da escolha é nossa. Então, para que nós sejamos absolvidos, que é a lei que nos impõe, então nós vamos ter que ter a expiação e a reparação. Isso não é tarefa fácil. Aí nós vamos em Atos dos Apóstolos, termina 9 aqui, né? 9.
9, né? Hã? Em Atos dos Apóstolos, eu gosto de Atos dos Apóstolos, porque, não sei se alguém é afeto a ler o Novo Testamento, né? Na nossa casa nós estudamos bastante o Novo Testamento, além de, obviamente, as obras básicas do Evangelho segundo o Espiritismo, mas está em Atos. E Emmanuel reproduz esse ensinamento em Pão Nosso, que eu vou trazer no parágrafo, por isso que eu trouxe esse tópico aqui, né? Que os discípulos de Jesus, né, que é a vivência dos discípulos, o Atos, né? E ali então tem coisas mais palpáveis que a gente consegue perceber que está mais ao nosso alcance, né? Mas já também está assim registrado: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Que são os 2 passos fundamentais. Para que sejam apagados os vossos pecados, está reproduzindo João Batista, né? E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Que é isso? Quando virá o refrigério pela presença do Senhor Jesus? Nós sentimos Jesus em nossas vidas? Na nossa vivência diária? Nós sentimos Jesus? Ele já está em nós como um refrigério? Pensemos nisso. Que se não estiver, talvez nós não tenhamos ainda entrado no arrependimento. E precisamos fazer isso rapidamente, porque o tempo urge, tá? Precisamos entrar nisso, tá? Vamos fazer aqui um parênteses. O que está escrito no Evangelho de João que promete o Consolador prometido? Para nós, os espíritas, o Consolador prometido não é um Espírito Santo, como muitos outros irmãos nossos cristãos assim compreendem. Para nós, os espíritas, o Consolador prometido é o corpo da doutrina espírita, que é o Evangelho Redivivo. E aí eu pergunto para vocês: a doutrina espírita já vos consolou? Nós estamos consolados com a doutrina espírita? Ela já está impregnada em nossas fibras, ocupando os nossos pensamentos, nos guiando ao ponto de nós sentirmos refrigério pela presença do Senhor? Porque no Evangelho de João disse: se vós me amais, eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que ficará eternamente convosco. Como que alguém em presença física poderia ficar eternamente conosco? Jesus não estava falando de nada físico. Aliás, o Evangelho de João, nada é físico, né? Ele estava falando desta presença espiritual em nossas vidas, que nos traria o refrigério. Como nós não podemos nos consolar com a doutrina espírita quando ela faz parte dos nossos pensamentos, se a clareza com que ela foi trazida faz com que nós compreendamos os fatos da vida? Nós entendemos a vida com outra lente, com outros olhos. Aquele que deixa que a doutrina espírita adentre a sua vida de tal maneira, eu uso dizer às vezes, né? Às vezes até com prepotência, mas às vezes a gente tem que ter. Eu não sei mais respirar fora da doutrina, então eu não vivo fora dela. Eu não consigo viver. Eu não consigo fazer um pensamento em que eu não reflita a luz da doutrina espírita. Eu não consigo tomar uma decisão em que eu não reflita a luz da doutrina espírita. Não consigo, porque tomou meu pensamento de uma maneira que eu penso doutrina espírita desde a hora
hora de lavar um copo, quem fez o copo, o agradecimento, o chá. As minhas orações são bastante diferenciadas, porque elas são assim, não são formais. Sabe assim, aquela coisa gostosa que você olha alguém na rua, né, um andarilho, você olha com compaixão, mas você vê ali, consegue ver o porquê da criatura naquela condição. Então a compaixão não vai pela dó, pela pena, vai pela oportunidade que a criatura está recebendo de poder ter um reajuste, pela necessidade daquela circunstância, ou pelo respeito da opção daquela criatura. Então nós começamos a ver os fatos da vida diferente. Mas isso não é um refrigério? Não tem mais desespero. Chega uma doença, você vai refletir a luz da doutrina espírita. O que ela tem para ensinar? Por que da necessidade? Ainda não foi posta a prova da perda de um filho, mas acredito seja, né, a perda de um filho, uma experiência que à luz da doutrina espírita talvez nós tenhamos que usar toda a nossa potência para compreender, né, o que aquilo significa. Um filho, um neto. Porque um pai e uma mãe, a maioria de nós já passou por essa experiência, né, e já bem nos sustentou, né, a muitos de nós. Um irmão, né, eu tive um irmão mais novo que eu, mas me sustentou, tá? Me sustentou. Já cheguei nesse tempo do refrigério para muitas coisas. E eu espero que todos tenham chegado. Porque o cristianismo, Rede Vivo, veio para isso, Consolador prometido, para ficar eternamente conosco, em todos os minutos. Vai? Por quê? Gente, vocês sabem o que é pensamento, né? Então, se o Evangelho de Jesus tem as suas ideias, tem os seus pensamentos, quando nós estamos sintonizados com o Evangelho de Jesus, com quem que nós sintonizamos? Com o autor dessa ideia. E a presença dele, pelo pensamento, estará conosco. Assim é com todos os autores de tudo aquilo que a gente pensa, não é? Nós recebemos um influxo, porque essa ideia é viva, são palavras de vida eterna, é viva para todos sempre, né? Emmanuel, o comentarista, ele reforça, dizendo: antes de tudo, é imprescindível. Então ele coloca aqui, como condição sine qua non, condição super necessária. É imprescindível que o culpado se arrependa. Tem que ter arrependimento, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta. Não basta só se arrepender. Aquele, né, que a gente passou pela Igreja Católica, o arrependimento na hora da morte, aí o padre vai lá dar extremunção, você se arrepende e os pecados estão perdoados. É só uma parte do processo. Que bom que tem arrependimento quando ele for sincero, mas não basta. Não vai para os braços do Senhor, não, né? Com certeza vamos para locais de acolhimento, mas estamos longe do braço do Senhor, né? Reconhecendo a extensão do volume das próprias faltas, que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Olha só, né? Então tem que ter isso. A maior parte de nós, os espíritos, somos espíritos arrependidos. Somos espíritos que nos comprometemos, em especial, com o uso do Evangelho de Jesus, malbaratamos na nossa longa história, que hoje a gente olha e por vezes critica, mas éramos nós lá nas Inquisições, lá nas Cruzadas, lá nas perseguições, lá nas guerras religiosas, nas guerras santas, éramos nós, né? Nos degladiando por ideias próprias, não pelas ideias do Cristo, por ideias que nós resolvemos trazer para a nossa conveniência, né? Então, a maior parte de nós se arrependeu. Viemos como espíritos arrependidos. Ninguém viria para o Consolador prometido sem um mínimo de arrependimento. Não existe isso. Você vem para o Consolador prometido, então você vem com arrependimento, né? Então podemos sentir, mas nós podemos vir com arrependimento e chegarmos aqui e estarmos negligenciando a gente. Por isso que nós precisamos ficar bem alertas, né? Aí com relação aos nossos cumprimentos dos nossos deveres.
Isso está na obra Pão Nosso, o tópico é Estações Necessárias, de Emmanuel, com Chico. Aí falta 2 minutos, só para finalizar, tem aqui a lembrança, só a lembrança, não vamos falar da parábola, do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, para quem conhece, vai entender. Para quem não conhece, é bom que nós conheçamos, né? Retrata o filho pródigo, que é o filho mais novo, que exigiu do pai herança, recebeu herança, despendeu a herança, caiu na miséria, Ele é o exemplo de um espírito que se arrepende e se converte. E ali na parábola, dá-se durante a existência corporal, E o momento em que ele demonstra arrependimento da parábola é justamente esse. Caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Porque é uma parábola em que Jesus compara o reino de Deus, como muitas outras. Jesus não veio para pedir para que nós nos arrependêssemos e crescêssemos no Evangelho, porque o reino de Deus estava próximo, estava ao nosso alcance, está ao nosso alcance. Porque sentir o refrigério da presença do Senhor é já sentirmos, estarmos adentrando no reino de Deus que está em nós, em nossa consciência, em nós espíritos. Ele faz essa reflexão. E aqui é interessante que Jesus vai dizer que esse Senhor da vida tem assalariados e tem filhos. Olha, que coisa, Assalariados e filhos são 2 categorias de seres. Os assalariados, nós entendemos que são aqueles que ainda estão nos aprendizados, que ainda não conhecem o que tem o Senhor. Jesus vai dizer isso, que aquele que soube da vontade do Senhor e fez falhas pequenas será mais castigado que aquele que não soube do que quer o seu Senhor e cometer grandes falhas, porque está na ignorância. São servos, nos evangelhos são citados servos, turba, assalariados, mas outros são na categoria amigos, filhos, é outra categoria. São espíritos que já adentraram nos mistérios do reino dos céus, Ou seja, somos muitos de nós, E ele faz essa reflexão. Depois que ele faz essa reflexão, ele estava na miséria, mas poderia não estar ali, porque ele estava em casa do Pai, ele vai tomar uma decisão ao espírito arrependido. Após levantar, o que significa levantar-se? É sair da condição de fora da lei que se está. Por quê? Sempre que nós vamos mortos, significa dizer que são aqueles que não estão na observância da lei. Paulo apóstolo vai dizer em um de seus ensinamentos: acorda, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Levantar-se de dentre os mortos é sair da margem da lei, entre aqueles que estão à margem da lei por quererem estar, já conhecem a lei, não são os assalariados que ainda estão na ignorância, são aqueles que conhecem a lei e deliberadamente querem ficar à margem. Esses é que estão no mal, no mal, agindo no mal, fora da lei. Mas quando ele toma essa atitude, levantar-se, é sair do estado de miserabilidade, de fora da lei, e aprumar-se com o Pai. Levantar-me-ei, irei a meu Pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze a mim como um de teus assalariados. Ou seja, o que esse ser demonstrou nesse momento? Humildade, reconhecimento de que, por mais que filhos sejamos, há sempre a superioridade daquele que nos criou.
Então, o mínimo de humildade ele demonstrou aqui. E como esse pai o recebeu? Como um assalariado? Não. Porque quem está na condição de filho e se converte, não perde a condição de filho. Assim foi Paulo de Tarso, quando ele era Saulo. Quando ele se converte, ele não perde nada do que ele era. Aliás, ele recebe ainda maiores atribuições. Não é? Ele volta à casa do pai, igualzinho esse aqui. Aí então o pai lhe dá todos os símbolos, né, da paternidade de Deus. A capa, a sandália, o anel, e assim a parábola é belíssima, né? Dizendo como todo aquele que se arrepende, que se levanta, que se converte, é recebido na casa do Pai. Que Jesus os abençoe. Obrigada, Isabel. Muito a refletir. É sempre muito puxão de orelha, Isabel. A gente fica até incomodado. Nós todos, né? Nós todos. Que possamos, então, passar para a segunda parte do trabalho, permanecendo aqui, na reflexão proposta pela Isabel, e também com as nossas intenções, aquelas que nos trouxeram a essa casa.